Os embargos de execução é o meio pelo qual o executado se defende na execução de título executivo extrajudicial. Tá legal? E basicamente, lá no cumprimento de sentença, o executado ele não é citado, ele é intimado, porque ele já passou por um processo de conhecimento, uma fase de conhecimento, melhor dizendo, e a defesa ocorre nos mesmos autos, por meio de uma impugnação. Na execução de título executivo extrajudicial, como não houve fase de conhecimento anterior, o processo se inicia agora, o executado ele é citado e ele se defende não por meio de impugnação, mas sim por meio dos embargos à execução. E os embargos à execução, já vamos falar aqui, ó, qual é a natureza jurídica dele? Ação. Embargos, os embargos são a ação do executado contra o exequente. Essa petição, ela não vai ser apresentada nos mesmos autos, ela vai ser apresentada em autos próprios. Inclusive os requisitos da petição inicial, o valor da causa, etc. Artigo 914 do CPC ele nos diz que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Os embargos são a ação do executado contra o exequente. A natureza jurídica é de ação e não de defesa em sentido estrito. Interessante, né? Que o executado, então, ele não vai discutir, por exemplo, inexigibilidade da obrigação, inexequibilidade do título, excesso de execução, ele não vai discutir essas questões dentro do processo de execução. Ele vai discutir essas questões fora do processo de execução, por meio de uma ação. Claro, é uma ação incidente, porque ela vai tramitar de forma apartada, ou seja, autos próprios, mas é uma ação que ela surge em razão de um outro processo em trâmite, que é o processo de execução. Tá bom? Muito bem. Competência. Aqui eu chamo a atenção para um ponto importante. Eu vejo vários advogados na prática se confundirem com isso. Olha só. Qual é a competência para os embargos de execução? Parece óbvio, né? Se o executado, por meio dos embargos de execução, se defende do processo de execução, é evidente que quem deve julgar os embargos é o juízo onde se processa a execução. Até aqui, correto. Então, qual é a regra geral? Regra geral, a competência será do mesmo juízo onde se processa a execução. Haverá aqui uma distribuição por dependência. Você vai preparar a sua petição inicial dos embargos de execução, vai protocolar e requerer a distribuição por dependência aos autos da execução. Mesmo juízo. Perfeito. Só que eu chamo a atenção para um outro ponto. É possível que essa execução ela ocorra por meio de uma carta precatória. Como assim uma carta precatória? O juiz expede uma carta precatória, por exemplo, para uma outra comarca, para que lá o juízo de precado ele cite então o devedor ou mesmo promova penhora e avaliação de bens. Ah, então quer dizer que é possível expedir essa carta precatória para que o juízo de precado ele promova a citação, por exemplo, e a realização de alguns atos executivos, por exemplo, penhora e avaliação? Sim, é possível. Quando isso ocorrer, quando esse executado for citado mediante carta precatória ou mesmo a carta precatória for para uma penhora, para uma avaliação, por exemplo, esse executado, ele vai poder, veja, não estou falando de competência ainda. Competência, qual é a regra geral? Juízo onde se processa a execução. Mas quando se tratar de uma execução por carta, esse executado, ele pode protocolar os seus embargos de execução lá na carta precatória ou diretamente lá perante o juízo do processo onde tramita a execução. Tá bom? Ah, então é possível que ele protocole a sua ação, veja que é uma ação, embargo de execução, na própria carta precatória? Sim, que daí o juiz, ao devolver a carta precatória, remeterá também a petição dos embargos de execução. Então é possível, estamos falando de protocolo. Pode ser protocolar, os embargos, não é que você vai peticionar, não é que você vai juntar uma simples petição na carta precatória. Você vai protocolar no foro de precado e vai protocolar
perante aquele juízo onde se processa a carta precatória, requerendo distribuição por dependência. Então ele vai devolver depois a carta já com os embargos à execução. Então os embargos podem ser protocolados aqui no juízo deprecado ou no juízo deprecante. Protocolo. Agora, a competência para julgar os embargos é do juízo deprecante, porque é o juízo deprecante onde se processa a execução, ok? Beleza. Porém, olha a observação aqui. Quando os embargos à execução, quando eles versarem sobre vício ou defeito de penhora, avaliação ou alienação, promovidos esses atos pelo juízo deprecado, aí a competência para julgar os embargos será do juízo deprecado. Por quê? É possível que o juízo onde se processa a execução espece uma carta precatória para que o juízo deprecado, por exemplo, penhore bens do executado naquela comarca. Ele promove bens e avalia aqueles bens. E o executado, então, quer suscitar algum vício em relação a essa penhora. A penhora foi incorreta, a penhora recaiu sobre um bem de família, ou então a avaliação errônea. Atos praticados pelo juízo deprecado. Nesse caso, será dele a competência para julgar os embargos nessas situações. Muito cuidado com isso, tá? Então, regra geral, competência, juízo onde se processa a execução. E se for por carta precatória, citação, a penhora, avaliação, mesma coisa, regra geral, competência. Mas onde os embargos serão protocolados? Se for por carta precatória, tanto faz. Você pode protocolar no juízo deprecado ou diretamente no juízo deprecante. Beleza. Porque a competência é sempre do juízo deprecante. Salvo se os embargos de execução versarem sobre vício ou defeito de penhora, avaliação ou alienação, atos promovidos pelo juízo deprecado. Nesse caso, a competência será dele. Bacana? Isso é muito importante. Isso é técnica, tá? O CPC não ajuda muito. Às vezes você lê no CPC e não entende direito. Mas é isso. Isso é técnica. Verifique no caso concreto onde você deve, então, primeiro onde você vai protocolar e qual o juízo competente. Porque nem sempre vai ser, a regra geral sim, o juízo onde se processa a execução, mas nem sempre. Cuidado com a execução por carta precatória. E aqui, ó, os parágrafos do artigo 914. Os embargos de execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, ou seja, autos próprios, e instruídos com cópia das peças processuais relevantes. Daqui a pouco falarei sobre isso, tá? Que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Na execução por carta precatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante. Os embargos no juízo deprecante, onde processa a execução, ou no juízo deprecado. Aqui estamos falando de apresentação, oferecimento, protocolo. Mas a competência, olha a regra geral para julgá-los, é do juízo deprecante. Essa é a regra. Olha a exceção. Salvo se versarem unicamente, e aqui é importante, vou falar daqui a pouco, unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado, tá? Se a defesa for única e exclusivamente nos embargos de execução sobre vícios ou defeitos na penhora, avaliação ou alienação de bens efetuados lá no juízo deprecado, aí a competência será dele também. Tá legal? Beleza. Claro, se houver outras questões, aí o juízo deprecante. Beleza. Parágrafo 4º. Por que o parágrafo 4º ele é importante? Porque ele vai nos ajudar a definir algumas questões relativas ao prazo para a oposição de embargos de execução. E aí eu chamo a atenção, quando você for apresentar embargos, coloque assim, não coloque interpor embargos. Você pode colocar apresentar embargos ou opor embargos, tá? Geralmente essa palavra embargo, ela vem precedida de oposição. A parte opõe embargos de declaração, a parte opõe embargos à monitória, a parte opõe embargos de execução, tá? Eu acho que fica mais bonito isso. Ou então apresentar, tá tudo certo também. Beleza. Nos atos de comunicação por carta precatória, vamos imaginar a citação, o juiz expediu a precatória, o juízo deprecado determinou a citação, a penhora, a avaliação ou outros atos. Beleza. O que esse juízo deprecado deve fazer? Assim que houver o cumprimento, ele já deve, até mesmo antes de remeter a precatória ao juízo deprecante,
comunicá-lo imediatamente, preferencialmente por meio eletrônico. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juízo deprecado ao juiz deprecante. Isso é importante para disparar o prazo para a oposição de embargos à execução. Porque no momento em que há comunicação, já começa a contar o prazo. Vamos ver daqui a pouco, tá? Beleza, então vamos ver o prazo. Qual o prazo? 15 dias. Então o executado, uma vez citado, já começa a contar o prazo de 15 dias para ele opor embargos de execução. E ele vai poder opor esses embargos de execução independentemente de caução, depósito, nenhuma garantia, não precisa segurar o juízo. Não há aqui segurança do juízo. Independente, da mesma forma que ocorre lá na impugnação. Aqui da mesma forma. Independentemente de qualquer depósito, penhora, caução, a parte poderá opor embargo de execução e o prazo ele é de 15 dias. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC, basicamente, juntada aos autos da carta de citação, juntada aos autos do mandado de citação, tá? Forma do artigo 231. Não se aplica aos embargos de execução a regra do artigo 229 do CPC, anote isso, 229, que é aquela regra que estabelece prazo em dobro, por exemplo, para os litisconsortes com advogados distintos de escritórios de advocacia distintos. Em dobro? Não. Por quê? Porque os embargos têm natureza de ação e não de defesa. Aqui é um prazo para ajuizar uma ação, não é um prazo para praticar um ato processual lá na execução. Por isso que não conta em dobro esse prazo. Então, se houver mais de um executado, todos eles foram citados. Aí você vai pensar, não, mas os advogados são distintos, de escritórios de advocacia distintos, então nosso prazo é em dobro. Não é prazo em dobro, não há esse prazo em dobro aqui para os embargos de execução. Muito cuidado com isso. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação. Cuidado, porque você olha para o artigo 231, pensa no litisconsórcio passivo e vai pensar o seguinte, não, começa a contar da juntada do último mandado de citação. Não! Olha o que diz o parágrafo 1º, que é uma regra específica para a execução, para os embargos. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação. A exceção que o dispositivo traz é uma exceção que se aplica aos executados casados, salvo no caso de cônjuges, claro, ou união estável, ou companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Meus amigos, quantos detalhes aqui! Muitos advogados que não se aprofundam no estudo da execução e do cumprimento de sentença ficam pensando na regra geral do 231, lá do procedimento comum, e dormem, dão um cochilo. Quando acordam, é tarde demais. Então é importante conhecer essas regrinhas, porque são essas as regrinhas que vão fazer a diferença na prática. Na prática, a maioria dos equívocos decorre justamente da inobservância dessas particularidades que dizem respeito a determinados procedimentos, como é o caso dos embargos à execução. Beleza? Então, em relação ao prazo, já sabemos, 15 dias, independentemente de depósito, penhora, caução. Havendo litisconsórcio passivo, ou seja, mais de um executado, o prazo começará a contar da juntada para cada um deles. Muito bem. Prazo na execução por carta. Nas execuções por carta, e o que foi que eu falei? Que ao ser cumprida a carta precatória, o juízo deprecado deve comunicar imediatamente por meio eletrônico o juízo deprecante quanto ao cumprimento, certo? E isso tem uma razão de ser, disparar o prazo para os embargos. Olha, nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado da juntada na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos de penhora, de avaliação ou de alienação dos bens. Por que juntada na carta? Porque nesses casos de embargos versando única e exclusivamente sobre
vícios ou defeitos de penhora, avaliação ou alienação, a competência é do juízo deprecado. Logo, o prazo começa a contar da juntada do cumprimento do mandado aqui na carta, tá? Beleza? Juntada na carta da certificação da citação. Beleza. O oficial de justiça citou, certificou, juntada a certificação na carta, dispara automaticamente o prazo de 15 dias para embargo de execução, nesse caso, porque a competência será do juízo deprecado. Quando não se tratar de competência do juízo deprecado, ou seja, os embargos versam sobre outras questões, aí é da comunicação do juízo deprecante, da juntada nos autos de origem, juízo deprecante, do comunicado, não é juntada da carta, devolução da carta precatória, não. A carta foi cumprida? Foi. Ao ser cumprida, o juízo deprecado faz o quê? Comunica ao juízo deprecante, parágrafo 4º que eu li agora há pouco. Então, ainda que a carta precatória demore a ser devolvida, como já houve a comunicação quanto ao cumprimento da carta precatória, o prazo começa a contar. Da juntada nos autos de origem, juízo deprecante, do comunicado de que trata o parágrafo 4º que nós vimos agora há pouco, deste artigo. Ou, não havendo este, vamos imaginar que o juízo deprecado não tenha comunicado o juízo deprecante, apenas determinou a devolução da carta precatória que foi devidamente cumprida. Ou, não havendo este, ou seja, o comunicado, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas, claro, da prevista no inciso 1 deste parágrafo, porque a competência vai ser do juízo deprecante normal, o juízo onde se processa a execução. Vejam quantos detalhes importantes, e são esses detalhes, como eu disse, que fazem toda a diferença na prática. Então, a atenção redobrada para o prazo. Quando vocês forem advogar para o executado, vocês devem conhecer esse sistema e, claro, quando forem advogar para o exequente, devem verificar se o executado observou essas regrinhas, porque pode ser que os embargos, sejam opostos intempestivamente, de forma intempestiva, tá bom? Muito bem. E qual é o procedimento dos embargos? Primeira coisa, petição inicial. A petição inicial, meus amigos, é a petição inicial para qualquer ação. Os embargos de execução, eles têm natureza de ação, um processo de conhecimento. É um processo de conhecimento que vai discutir alguma questão relativa à execução. O executado pode alegar incompetência, o executado pode alegar sua ilegitimidade ou ilegitimidade do próprio exequente, inexigibilidade, inexequibilidade do título, excesso de execução, penhora incorreta, avaliação errônea. Todas aquelas questões que nós vimos na aula anterior na impugnação, o executado pode apresentar aqui, pode discutir nos embargos de execução. E como os embargos à execução têm natureza de ação, petição inicial completa, petição inicial observando os requisitos dos artigos 319 e 320, apresentação dos fatos, da causa de pedir e dos pedidos. Via de regra, qual será o pedido ou quais serão os pedidos? Ou você vai requerer a extinção da execução, por exemplo, você alega que há inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título, seu pedido vai ser a extinção da execução. Ou você pode discutir, por exemplo, apenas o valor. Juiz, o valor que está sendo executado é de 100 mil reais, mas na verdade o executado só deve 50 mil reais. Você vai pedir a extinção da execução? Não. O seu pedido vai ser a redução do valor objeto da execução. Então tudo vai depender, o pedido evidentemente vai depender daquilo que você vai discutir, ou seja, da sua causa de pedir. É imprescindível atribuir valor à causa. E qual vai ser o valor da causa? Vai ser o valor da execução? Não necessariamente. Vai ser o valor controvertido. Se a execução é de 100 mil e você pede a extinção da execução, é claro que o valor da causa vai ser de 100 mil. Porque seu objetivo é não pagar 100 mil. Você quer extinguir a execução. Ou porque o executado, seu cliente, já pagou, ou porque há inexigibilidade da obrigação, etc. Agora, se você discutir uma outra questão, por exemplo, requerer a redução da dívida, falando, por exemplo, que a dívida não é de 100 mil, mas de 50 mil, você está discutindo 50 mil. Então você tem que atribuir à causa o valor de 50 mil, o valor que está sendo discutido aqui, o proveito econômico que você está buscando nos seus embargos de execução.
Evidentemente, isso vai impactar diretamente no recolhimento das custas. Ah, tem que recolher custas? Sim, porque é uma ação. Então procure na tabela do tribunal, tabela de custas, para verificar o valor das custas dos embargos de execução, para você juntar, inclusive, esse comprovante. E muitos advogados, meus amigos, isso é um erro, sim, talvez um dos mais comuns dentro do processo de execução, especificamente aqui nos embargos de execução, que é muitos profissionais apresentam embargos de execução, discutindo genericamente qualquer questão e não juntam nenhum documento. Veja, os embargos têm natureza, eu já disse, de ação. É uma ação própria, então você deve juntar os documentos. Procuração imprescindível, e os principais documentos do processo, as principais peças. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui? Cópia dos principais documentos do processo de execução. Eu trago alguns exemplos. A inicial da execução. Porque se você fala para o juiz nos embargos que o embargante, que é o executado, sofreu uma execução de título executivo extrajudicial pelo embargado, que é o exequente, e lá ele está pleiteando 100 mil reais. Você tem que mostrar para o juiz onde está escrito isso na execução. O juiz não vai ficar procurando na execução as informações que você colocou, você tem que facilitar. E essa juntada de documentos é obrigatória. Ela faz parte aqui nos embargos de execução dos requisitos da petição inicial. Então você vai juntar, por exemplo, cópia da petição inicial da execução, cópia das procurações, comprovante de citação, porque o juiz tem que ver se é tempestivo ou não, o tempestivos os embargos ou não, cópia de eventual auto de penhora ou avaliação e outros documentos que forem necessários, a depender, claro, daquilo que você está discutindo nos embargos de execução. Então não se limite, por favor, a apresentar tão somente a petição dos embargos. Vamos ser aqui técnicos, tá? Técnicos. Embargos, tudo bonitinho, e você vai citando os fatos ou as questões. Olha, o bem X foi penhorado conforme documento anexo, documento número 3, sei lá, e você vai discutindo como uma petição inicial normal. Imagine que você está redigindo uma petição, está ajuizando uma ação de cobrança, uma ação indenizatória, é a mesma coisa, é uma ação nova. Embargos, tá? Então junte todas essas peças, todos esses documentos. E você tem duas possibilidades aqui. É claro que é preciso demonstrar ali a autenticidade desses documentos. Como é que a gente comprova a autenticidade? Cópia autenticada desses documentos. Ah, professor, mas veja, muitas vezes são muitos documentos, há um custo elevado nisso, não tem problema. À luz do princípio da boa-fé processual, o código, me parece de forma acertada, vai dizer o seguinte: não haverá necessidade de autenticação quando o próprio advogado declarar a autenticidade desses documentos. Então você vai declarar a autenticidade. Há duas possibilidades. Você pode declarar de forma expressa, você começa a sua petição falando da autenticidade dos documentos juntados, você coloca: declara este advogado que os documentos relacionados aos embargos de execução, os documentos juntados nesta peça, são autênticos, extraídos dos autos, número tal. Beleza, já é suficiente, tá bom? Eu até entendo que ainda que não haja declaração expressa, o simples fato de o advogado ter juntado já demonstra, então, que ele reconhece como autênticos aqueles documentos. Claro, porque o advogado jamais iria juntar um documento não autêntico. Cabe ao advogado conferir a autenticidade e depois juntar. Mas eu acho que fica mais bonitinha a peça, fica mais correto, adequado você colocar essa declaração expressa, tá bom?